Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Para essa semana a gente vai trabalhar a correção da lista de atividades da semana passada sobre estética clássica. Então vamos lá, fazer os comentários da correção que eu sempre disponibilizo em lista para vocês, tá? Número 1. O que podemos perceber como elo comum entre a arte romana, renascentista e neoclássica? Então, a ideia de colocar aquele texto comparativo para vocês era justamente vocês perceberem em momentos diferentes da história a estética clássica grega, aquela estética, como eu já expliquei, relacionada à ideia de uma estética com uma pré-concepção de beleza, né? De que essa beleza esteja ligada à proporção, simetria e etc., né? Da maneira que se buscava a perfeição, que se buscava na Grécia. Então, o que a gente vai dizer é que o que tem de comum nesses três períodos é justamente isso. Um resgate dos valores clássicos da estética grega, né? Aí eu coloquei aqui na resposta, nos três casos observamos a influência da arte clássica grega usada como referência fundamental, né? Como referência de beleza, referência estética fundamental. Questão 2. Eles procuravam o equilíbrio, o ritmo, a harmonia, pois estavam em busca da perfeição. Suas características são buscar a beleza das coisas, a superioridade do homem, a razão e a democracia. Observando a afirmativa acima, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O texto refere-se à arte produzida no período barroco, né, que está falando em superioridade do homem, razão, principalmente razão, e a gente viu que na arte barroca tem dramaticidade, tem desequilíbrio, né, e tem uma força sacra muito grande. Então, não tem como ser. Alternativa B. O texto enumera as características da arte moderna. Arte moderna, virada do século XX, a gente sequer tocou nesse assunto ainda, né? E não tem ruptura, não tem vanguarda, então, assim, não se relaciona. Alternativa C. O texto traz uma referência às características da arte clássica grega. Sim, a gente está falando dos valores fundamentais da cultura grega, né? A razão, a busca de um ideal de beleza, a democracia, que é uma invenção grega, tá? Então, a correta é a alternativa C. Aí, só para desencargo de consciência, alternativa D. O texto refere-se ao que os ideais do neoclassicismo buscava combater. Não. Lá na videoaula eu falei, o neoclassicismo é a segunda retomada desses valores gregos. Então, de forma nenhuma, o neoclassicismo buscava combater esses valores. E na letra E, o texto descreve as características da pintura medieval. A gente já conversou também sobre a arte medieval, né, no comecinho aí do ano, e a arte medieval, na verdade, ela tem até um distanciamento desse ideal de beleza, porque existia uma preocupação de que o foco fosse nessa relação com um Deus que era muito magnífico e que tinha um poder da igreja muito maior do que o homem. Então, essa visão do homem superior às coisas, ela não é compatível com o pensamento medieval, tá? Então, questão 2, alternativa correta é a letra C. Questão 3. Complete. As obras do período helenístico caracterizavam-se, isso daqui está no texto, é só completar de acordo com o texto, pela representação de gestos e emoções humanos e pessoais. Ok? Questão 4. O que foi o Renascimento? O Renascimento é um movimento artístico iniciado por volta do século XV e que, como a gente já havia conversado também nas aulas presenciais, antes da gente entrar nesse período de afastamento social, de distanciamento social, o Renascimento ele vai ser a primeira grande retomada histórica dos valores gregos, né?
E isso acontece por conta dos estudos que se intensificam da cultura da Grécia no período. A gente está saindo do período medieval, então existe uma valorização e o surgimento de uma série de universidades e existe uma popularização desses estudos. Os artistas muito interessados, né, no que foi descoberto começam a colocar em prática alguns desses valores, né? Então a gente vai ter isso de forma muito marcante. Eu coloquei aqui na resposta de vocês de acordo com o texto, tá? Então ficou assim: foi um movimento artístico iniciado por volta do século XV, quando algumas cidades europeias enriquecidas por atividades comerciais, já esqueci de falar, né? É um momento também do crescimento, do surgimento e do crescimento do burguês, porque até então a gente só tinha gente rica pela aristocracia, né? Ou pelo clero. E aqui a gente começa a ter gente que se enriquece com comércio e que começa a consumir obras de arte, que é o caso dos mecenas, por exemplo, da família Médici. Cadê? Viveram um apogeu cultural. Este movimento buscou retomar a cultura clássica, foi um movimento histórico de valorização da cultura greco-romana que mais tarde seria chamado de Renascimento. Os artistas do período buscavam libertar-se aos poucos da estética cristã que havia dominado durante toda a Idade Média. Os intelectuais do período renascentista buscavam estudar os modelos teóricos, filosóficos e artísticos da Antiguidade Clássica. Tá? Por isso que eu digo que é uma retomada, né? Esses conceitos, esses valores, eles ficam abafados durante o período da arte cristã, e então eles são retomados a partir do momento que esses estudos se aprofundam. Tá? Questão 5. Onde você acredita que podemos perceber a influência da cultura grega e seu ideal de beleza nos dias de hoje? Essa é de resposta pessoal, tá? Eu quero que vocês pensem no mundo atual, pensem nessa coisa de buscar uma beleza ideal, de buscar uma beleza que está estabelecida dentro de um padrão, e como é que isso funciona nos dias de hoje, como é que isso te atinge pessoalmente, tá? E no final aqui, eu proponho uma atividade para a gente poder finalizar e a gente começar a estudar o nosso próximo período histórico, que é para que vocês façam um pequeno texto, de 1-2 parágrafos no máximo, usando as suas palavras, escrevendo da maneira que vocês entenderam, para falar o que vocês entenderam até este momento sobre estética, tá? Para tentar organizar os pensamentos e a partir daí, surgindo dúvidas, vocês podem tirar essas dúvidas comigo nos horários de EO, que eu coloquei aí no documento de vocês, mas vale relembrar, né? Nas quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde e das 4 às 5 da tarde. E na sexta-feira, das 2 às 3 da tarde. Ok? Espero que vocês tenham uma ótima semana.